Então, Ricardo, a gente vai falar sobre os filmes do Oscar e por quê? Porque a gente quer. Maravilha. E a gente vai começar de baixo para cima, do pior para o melhor, e aí a gente vai fazer comentários, dar pitacos e falar quem que a gente acha que vai ganhar e por que é o Agente Secreto a gente quer. Mas vamos ver. Vamos começar então dos piores. Frankenstein? Frankenstein, com certeza. Frankenstein, misericórdia, Frankenstein. Ó, eu tô muito seguro que esse rapaz, Jacó, ele tem uma missão de vida que é destruir toda a literatura inglesa barra vitoriana que ele puder colocar à mão, e o Frankenstein é o primeiro passinho dele. Frankenstein gatinho, num filme chato, arrastado, que parece o Guillermo del Toro tentando fazer cosplay de Tim Burton ali e dando errado de alguma forma, e com um roteiro mequetrefe, que misericórdia. O que você acha? O que você tem a dizer sobre esse monstro? Eu concordo e ressalto que o filme é uma grande decepção, porque a gente espera que o Del Toro, porque falou desse tema a vida toda, a carreira toda, todos os filmes dele falam do tema que norteia o Frankenstein, e quando ele finalmente faz, né, a história mestra desse tema, a ideia do criador que traz à vida um monstro, né, e na verdade o monstro é o próprio criador, a história mestra disso é o Frankenstein. Quando ele finalmente vai adaptar essa história, ele faz um filme totalmente atabalhoado, e que eu acho, inclusive, visualmente desinteressante. Muita gente ressaltou o visual, eu não gosto. Eu não acho que a direção de arte ou fotografia traga algo muito rico, né, para a história. Tinha potencial, né? Mas fica feio. E você fala do criador ser um monstro, para quem não entendeu, o filme fala isso algumas vezes ainda. Olha nos olhos do Oscar Isaac. Do criador que traz à vida um monstro, né? E na verdade o monstro é o próprio criador. A história mestra disso é o Frankenstein. Quando ele finalmente vai adaptar essa história, ele faz um filme totalmente atabalhoado, e que eu acho, inclusive, visualmente desinteressante. Muita gente ressaltou o visual, eu não gosto. Eu não acho que a direção de arte ou fotografia traga algo muito rico, né, para a história. Tinha potencial, né? Mas fica feio. E caso não tenha ficado claro ainda essa ideia do criador ser um monstro, o filme faz questão de olhar nos seus olhos e botar sempre alguém para falar assim, mas você é o monstro. Então, excelente roteiro, misericórdia. Tem uma parte que eu gosto muito também, que é logo, né, toda a parte de contação de história. Chega o monstro, super-herói, vira o barco, mata todo mundo lá no barco, pega lá o maluco, leva para dentro, ele não, eu sei que tá tudo aqui matando e sendo uma desgraça, mas senta aqui que eu vou te contar a minha história. Aí o capitão, não, firmeza, conta aí. Aí conta outra história e tal. Aí corta, de repente todo mundo parou de brigar, ó, toque, 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 3 batidinhas na porta, a hora que vai abrir, o que é? É um monstro. E tá todo mundo parado, lá os maneiros olhando pra cara do monstro na porta lá do capitão, e fala, ah, ele te contou a história? Agora eu vou contar a minha história. Aí, porra, cara. Aí todo mundo, não, firmeza, monstro. Você tava matando a gente, mas entra aí, conta aí e Conta a tal. história, fique Conta aí. tranquilo, sente-se e conte a sua Pô, história. que merda. A falta de sutileza de quase tudo, o personagem do Christoph Waltz, que é uma porcaria, não serve para nada, a gente nem entende direito o que ele quer, né? Ele queria se perpetuar, queria viver para sempre, então o que ia acontecer? Eles iam tirar o cérebro dele e colocar na criatura? Não sei, não entendi. Parece que no momento lá ele teve a ideia, oh, e se? E se fizesse isso, né? Se fizesse isso, que é um roteiro muito bem Ai, costurado. ai. E aí o que é mais revoltante, digamos assim, o filme foi indicado a melhor roteiro, né? A pior coisa do filme é o roteiro. Foi indicado a melhor roteiro. Indicar fotografia, direção de arte é até compreensível, porque existe lá um cuidado plástico com algumas coisas. Agora, indicar roteiro, indicar ator coadjuvante, por mais que o Jacob Elord não seja um mau ator, digamos assim, apesar dele ter participado daquela abominação chamada Saltburn, né? Mesmo assim, não é um mau ator. Mas o que ele faz no filme é o que foi pedido para ele, mas não é nada excepcional para ser indicado para um Oscar, né? Ainda mais uma categoria tão forte esse ano como é de ator coadjuvante. Segundo lugar, de baixo para cima, do pior para o melhor, aqui é uma dorzinha no coração de ter que admitir, mas, porra, Bugônia é chato, hein? Bugônia é uma baboseira toda ali, Um bobajada. filme bobo. Filme bobo, muito filme bobo. Mas Muito alienígena bobo. É muito ET bobo.
É uma bobajada coberta com mel para ver se fica um pouquinho mais palatável e você vai tentar pegar. Olha só os doidinhos de bairro agora que tem, né? De teoria da conspiração. Puxa, que coisa, que mistério. Elenco bom, boas atuações, o que dá uma tristezinha também de falar. Um diretor que a gente gosta, mas que parece que desde. Cansou? Cansou, desde que ele começou a, entre aspas, ficar mais famoso, vamos colocar assim, depois das Pobres Criaturas, é ladeira abaixo. E, putz, filme bobo. Podia ser algo bom. É um remake, inclusive, De um filme de um coreano, né? filme coreano. E não consegue chegar lá, no fim das No contas, também. final, principalmente na segunda parte do filme, nos momentos finais, ele entra numa questão moral e ética que incomoda. Então, acho que a avaliação das pessoas sobre o filme também passa por isso. Uhum. Porque é a história de um conspiracionista que sequestra uma CEO, né, de uma grande empresa, e acreditando que ela é uma alienígena que está na Terra para destruir a humanidade. Então ele está reproduzindo teorias da conspiração e o filme se estrutura como uma espécie de sátira, né, desse tipo de comportamento, desse discurso que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente entre pessoas que têm, como no caso protagonista, algum trauma, alguma questão de serem desprivilegiados em algum ponto. Né? Então ele parte desse ponto, mas no final o cara estava certo. Oh, spoiler, hein? Ela é spoiler, a gente coloca um alerta aí. Ela realmente era uma alienígena, ela realmente estava conspirando para envenenar a humanidade. Então o cara estava certo. E isso, no aspecto ético, incomoda. Então, resumindo, a Emma Stone raspou a cabeça para nada. Mas a atuação dela não é ruim, Não, não não. é A boa, é Emma boa. Stone é uma boa O atriz. Jesse Plemons Jess Plemons atuou também bem. encarna muito bem esse. A esposa dele ficou brava porque ele ganhou uma indicação ao Oscar. Mas de novo, a categoria de ator também é muito concorrida, né? Embora eu ache a atuação dele, eu goste mais do que a do Timothée Chalamet, mas aí é porque eu tenho antipatia pelo rapaz, né? E por falar no rapaz, ele consegue estar num filme sobre ping-pong, onde o ping-pong não é a coisa mais chata do filme. Ping-pong é a Brincadeira, coisa mais legal do tô filme. brincando, não tem nada contra ping-pong, eu Coisa gosto mais bastante de legal. ping-pong, e eu também eu tô falando só por farra porque eu não vi o filme. Então você fala aí o quanto que o Chalamet Minguet tá chato nesse Não, filme, na o vida. Timothée Chalamet, da mesma maneira que eu falei do Jacob Elord, eu vou ser justo com ele. Eu não acho ele um mau ator. Eu acho que ele Não, encarna não, não bem é, os não. personagens que são dados a ele. Então, por exemplo, na Crônica Francesa do Wes Anderson, eu acho que ele está bem. Eu acho que ele faz um bom Paul Atreides no Duna. Eu... E um Henrique Quinto. O Henrique Quinto mais ou menos. Eu não gosto tanto do Henrique Quinto dele. Então, é um ator interessante. E é um rapaz jovem, ele tem 30 anos, e o sonho dele é ganhar um Oscar. E é um sonho muito acalentado. Então ele está fazendo muita força para ganhar esse Oscar de ator. Inclusive a campanha dele é muito agressiva, é diferente de outras campanhas na qual os atores tentam ganhar pela simpatia, né? Ele está fazendo uma coisa meio ostensiva. Não, olha a minha atuação, a melhor atuação da minha carreira. Eu não acho que seja. Tá? Mas ele faz corretamente o que é pedido dele. O filme é dirigido por um dos irmãos Safdie, né? O Josh Safdie. Os dois separados, dirigiam juntos, agora se separaram. A gente percebe que o estilo, né, que os irmãos tinham era do Josh, né, não era do Benny, que dirigiu o Coração de Lutador, Smashing Machine com o Dwayne Johnson. Outra pegada. Agora o Josh Sheffield tem o estilo de fazer um filme sempre tenso, gerando ansiedade no espectador. Só que o Marty Supreme é a história de um rapaz que joga tênis de mesa. Ele tem a ambição de ser um grande jogador de tênis de mesa, ser o campeão mundial, ser o melhor dos Estados Unidos depois do mundo. Só que ele é uma pessoa muito desagradável, em vários sentidos. É um mau caráter, é um golpista, é um pilantra de marca maior. E ele não é um personagem gostável. Isso em si não seria um elemento para a gente não gostar do filme. É possível a gente assistir um filme sobre um canalha e esse filme ser fascinante. Mas nesse caso, eu acho que a maneira como o protagonista se dirige aos demais personagens e o que ele faz acaba não criando no espectador empatia no sentido de, ó, esse cara é um mau caráter, mas ele está numa situação tão complicada que eu quero que ele se livre disso. Eu não queria que ele se livrasse daquilo, eu queria que ele se ferrasse. Eu acho que tem um encanto muito grande por alguns aspectos do filme, um tanto quanto exagerado. Então, há uma interpretação que o personagem do Mark Supreme representaria os Estados Unidos. Então, esse comportamento ostensivo, arrogante, seria uma característica dos Estados Unidos.
Só que o filme não fala isso, o filme só dá um toque disso no clímax. Também essa ideia de tentar fazer um paralelo com o próprio Estados Unidos, uma história, talvez uma redenção, alguma coisa, algo que justifique, talvez não seja o momento em que Estados Unidos seja o país mais gostável do mundo. Eu não sei se vai Então, cair bem. se essa é a ideia, olha... Então acho que pegaram essa ideia para tentar justificar o personagem, né? Mas enfim, eu acho que o estilo do Safdie aqui está mantido, mas eu não percebo a tensão que ele demonstrou no Uncut Gems, né, no Joias Brutas, por exemplo. E a maneira como o personagem se comporta, de fato, me tirou do filme. Eu não vi o filme, então vou acreditar nessa O palavra. Chalamet é favorito, pelo menos era favorito, né, ao Oscar, mas Tiro pela culatra. o final do filme, né, até tem uma cena bem interpretada pelo Timothée Chalamet, ele busca trazer quase que uma sombra de redenção para o personagem, só que aí soa falso, soa muito falso, ele se emociona, né? Eu tô aqui dando um pequeno spoiler também, não vou falar tudo, mas soa falso, porque é uma coisa que a gente sabe que aquele personagem não faria. Então eu sou muito mais o Hugo Calderano. E por falar em filmes que eu não vi, subindo mais um... Brad Pitt dirigindo o carro. Tem alguma coisa que deve falar além de Tem. Brad Pitt dirigindo o carro? Tem sim. O filme basicamente é vendido assim, Brad Pitt dirigindo o carro, que é o Fórmula 1, né? E detalhe, é Fórmula 1 o filme. Né? E no título original também é. Ele pilota carro no filme? Sim. Quantos anos ele tem agora? 60 e poucos. E dá pra... Né, Eu acho no que não. cansativo. Eu acho que não. Mas enfim, é um filme que gira em torno do carisma dele e de como ele é um ator significativo para Hollywood. Né? O filme é todo concentrado nisso. Fórmula 1 é um filme construído, né, em torno do carisma do Brad Pitt, e é um filme representante aqui do blockbuster. Os outros filmes, embora alguns deles tenham traços de blockbuster, o próprio Frankenstein tem, até o Pecadores, Uma Batalha Após a Outra, tem uma coisa de ser filme grande. Né? Mas esse aqui é o representante do blockbuster do cinema pipoca. Que agora que o Oscar tem 10 indicados a melhor filme, é muito comum que um filme grande, um filme de entretenimento, voltado para bilheteria, seja indicado. Esse ano esperou-se que fosse indicar o Avatar, o terceiro Avatar. Nossa. Na verdade, que os 3 Avatares são meio que o mesmo filme, né? Que ele repete sempre. Aquele coronel não morreu ainda? Então, morreu de novo agora no final do terceiro, mas como não mostrou a morte, a personagem da neta do Chaplin, lá, da Una Chaplin, estava fugindo, eu sei que ela resgatou ele. Ficou claro que ela resgatou o coronel. Mas é assim, todos os filmes é o coronel brigando com aquele rapaz que fez um filme só na vida, isso né? é bom que pelo menos garante emprego para ele. Ele vai ter emprego pro resto da vida. A questão é, por que indicar o Fórmula 1? Muita gente não entendeu. Exatamente por isso, porque é um blockbuster, porque tem essa questão do filme de ator, né? Então é um filme calcado em cima da figura da estrela, do Brad Pitt. É um tipo de filme que não se faz mais. Se a gente pensa no Pecadores, por exemplo, é um filme que aposta muito no Michael B. Jordan, mas não é um filme só do Michael B. Jordan, tá? Então o Michael B. Jordan não está lá representando esse astro de Hollywood das antigas, que é o que o Brad Pitt faz aqui. Não é um grande filme, mas é um filme divertido, é um filme competente no que ele se propõe a fazer, que é uma propaganda de 3 horas sobre a Fórmula 1. O filme ele é bancado pela instituição, né? Então a gente tem lá a produção do Lewis Hamilton, que aparece no filme. É um filme que não faz nenhuma grande crítica ao esporte, tudo, né, adrenalina, tudo funciona bem. E é um filme bem estruturado. Eu acho que como filme de ação, de entretenimento, funciona. Ele lembra muito Top Gun, o Maverick, ele tem a estrutura muito parecida. Você tem um piloto veterano, nos dois casos, tendo que lidar com um jovem impetuoso, que é um novo piloto promissor. É a mesma coisa nos dois filmes, né? Nos dois casos tem o interesse romântico do protagonista. Mas eu acho que funciona bem como filme pipoca. Agora, é filme para ser indicado ao Oscar? Não é. Mas também Frankenstein não é, tá? Vai ter muita vaga, né? Tem muita vaga. Falar em filmes que eu não vi porque eu estava dormindo e sonhando. Sonhos de Trem.
Bonitinho. Sonhos de Trem, belo filme, hein? Tem aquele rapaz no Sonhos de Trem que me lembra muito um pitbull, a cara Quem? dele. O Já pensou? Joe Ele não tem uma Edgerton? carinha, um Tem, olhinho assim, uma tem, carinha de tem sim, pitbull, tem de sim. aqueles Ele é cachorrinhos? um bom ator, Ele é um bom ator, um ele bom é um bom ator. ator. Ele é um bom ator que parece que nunca, né, Despontou, explodiu né? assim, Nunca mas ele é um bom ator, faz despontou, coisas mas ele é boas. muito competente. E aqui ele acerta muito. A direção também, a fotografia do brasileiro, Adolfo Veloso, é lindíssimo. Tá? Uh, Brasil? E, e a ideia é falar de um homem comum, isso que é legal. Não é a história de alguém que tem grandes feitos, é um homem comum, um trabalhador comum. E uma reflexão sobre a vida desse trabalhador. Então, no começo do filme, ele se dedica só ao trabalho, ele trabalha cortando árvores. Assim. Aí, no geral, ele se desloca grandes distâncias para fazer esse trabalho, por isso também a imagem do trem. Né? Então, ele vive pelo trabalho, só que aí ele conhece uma mulher e se casa e constitui família, tem uma filha. E aí a vida dele passa a ser para a família. Só que, para ele dar uma vida digna para a família, ele precisa trabalhar. Então, ele passa um tempo afastado da família. E aí vai acontecer um evento lá pela metade do filme que é muito traumático para ele. Não vou dar um spoiler aqui, que eu acho que é legal ver, né, no filme. E ele tem que ressignificar a vida dele. Né? E nesse caminho dele, ele encontra muitos personagens. Aí tem personagens pequenos que são muito significativos. Tem lá uma exploração do preconceito com chineses e com negros no trabalho da ferrovia, né? Tem o personagem do William H. Macy, que é o veterano, que é um personagem muito, muito bem escrito, muito bem interpretado pelo William H. Macy, que sempre está bem, né? E a cena final, eu acho que isso aqui não estraga o filme, né? Eu falar, mas para fazer análise a gente tem que falar de Tá detalhes, de bom. enredo, não tem como. Não tem como, sabe? É, No final ele era tudo um dá sonho. um passe, não, ele faz um passeio de avião, era um sonho dele fazer um passeio de avião. Ele sempre estava no chão, né, no trem, ele queria viajar de avião. E ele aluga um aviãozinho, um monomotor, e vai. E aí ele vê as coisas de uma outra perspectiva, ele vê as coisas de uma perspectiva recuada. E aí o que o filme está querendo dizer para a gente é o seguinte, ó, você vendo a vida com uma lente recuada, ela é uma bela experiência. Tá, então um filme que faz tudo certinho, eu acho que ele é impecável no que se propõe a fazer. E sabe quem nunca andou de trem nem de avião? Quem? William Shakespeare. Ah, William Shakespeare Nossa, não que teve ligação. essa oportunidade. Hamlet é mais um desses filmes que eu não vi, mas eu li a história do Sandman e eu sei que o Sandman trocou o Hamlet por 3 peças Três para o peças William do Shakespeare. Shakespeare. Então, tá aí. É uma história sobre um deus perpétuo do sonho que faz acordos escusos e leva crianças embora em troca de peças de teatro. Muito bem comentado, então, a história de Hamlet. Tem mais alguma coisa que quer acrescentar? Na verdade não é isso. Essa versão, né, que o Neil Gaiman, agora polêmico Não Neil pode Gaiman, falar. né, desenvolveu, para quem não sabe, o Neil Gaiman tem algumas acusações sérias aí, né, inclusive criminais. Mas ele descreveu uma história muito bonita sobre o Shakespeare e o filho dele, a perda do filho, né, atrelando isso à realização de peças. Só que numa lógica fantástica. Aqui no filme, no Hamlet, dirigido pela Chloe Zhao, que já é vitoriosa do Oscar, ganhou por Nomadland, Uhum. nós temos uma adaptação do livro da Maggie O'Farrell. Tem vários filmes esse ano que são adaptações de livro, né? Então, Sonhos de Trem, adaptação de livro, Frankenstein, Uma Batalha Após a Outra. Né? É para reduzir o escopo do melhor roteiro original. Aí já indica esses aí, já vai. Né? O livro, né, no qual o filme é baseado, da Maggie O'Farrell, faz uma ficcionalização sobre a vida do Shakespeare, né, do maior dramaturgo de todos os tempos, né, que é o William Shakespeare. A gente sabe poucos detalhes da vida do Shakespeare, então é divertido pensar o que teria acontecido. Mas a gente sabe que em determinado momento ele perdeu o filho, chamado Hamlet. E o filho dele faleceu com 11 anos. 7 anos depois, a gente tem o texto da peça Hamlet, e a semelhança de nomes é notável. Inclusive, a gente encontra nos registros da época confusão entre os dois Uhum. nomes. Né? E o que a Maggie O'Farrell faz, e o filme aqui traz, ela também trabalha no roteiro do filme, é a autora do livro, é uma ligação entre o trauma e o luto pela morte do filho, tão jovem, que na história eles colocam como uma vítima da peste. Isso não é uma certeza, é uma possibilidade, mas não é uma certeza. A gente não sabe do que a criança morreu. E traz isso para o contexto da feitura da peça. Então, a maneira como o Shakespeare teve
de lidar com o luto, nessa história do filme e do livro, seria externalizar pela arte. Então a arte seria a forma de lidar com o luto. Mas a gente falou muito do Shakespeare aqui, o foco da história não é Não é o o Shakespeare, é Shakespeare. a esposa dele, chamada Anne Hathaway, que no roteiro do filme e no livro é chamada de Agnes, mas com essa pronúncia da época. Tá? E o filme é contado sob a perspectiva dela, e a personagem interpretada pela Jessie Buckley, que é uma grande atriz, É. né? Sempre mostrou isso. Eu acredito que a primeira vez que eu vi uma atuação dela foi naquele filme bem esquisito, que é Estou Pensando em Acabar Estou com Tudo. pensando em acabar com... Isso que tem o Jesse Plemons também, que para tem. fazer papel de Esse filme é doidinho ótimo. é sempre bem-vindo. Esse filme é É um maravilhoso. filme muito bom, ela atua muito bem, ela manda benzaço, e desde lá tu fala, pô, essa moça Depois tá... ela aparece na Filha A Perdida, Filha né? Perdida, que é um filme também que teve um impacto pessoal para mim bem grande, então excelente atuação. E eu vi mais uma atuação dela, um filme que eu acho que você não viu, que era aquelas pequenas cartas Não vi, pornográficas, como não é que vi. chama? De Little Wicked eróticas, Letters, né? Eu uma coisa acho que é assim. eróticas, não lembro agora. Que é um filme com a Olivia Colman, que é um gênero de filme que eu gosto muito, que é filme com Olivia Colman. Que mesmo que o filme seja ruim, pelo menos tem Olivia Colman. E aí já faz tempo que eu comento com você. Eu falo, pô, essa moça vai ganhar o Oscar mais cedo ou mais tarde, porque Esse ano vai acontecer. vai acontecer. Vai acontecer. Ela tem um jeito de atuar que passa muita sinceridade, muita humanidade. Então, eu ainda não vi o Hamlet, mas acho que dessa lista toda, até agora, dos filmes que eu não vi, é um que eu tô querendo muito ver ainda, porque eu acredito que E vai essa ser uma ótima capacidade experiência. dela de transmitir emoção é o que valoriza muito o filme, né? Alguns críticos apontaram uma certa manipulação dos sentimentos, e existe, né? Porque a ideia do filme é fazer você se emocionar ao final. Mas chega a ser assim, tipo, o filme do Will Smith com o filho lá, Não, o aquele Busca filme é da muito Procura ruim, da né? Felicidade, que Não, eu não acho chega. horroroso. Que Mas, filme horroroso. por exemplo, a maneira como ela vive o luto sempre é muito aparente. Então, nem sempre ele usa sutileza para trabalhar essas questões. Vai ser aparente, vai ter choro, vai ter grito. Mas a cena final, na qual a peça é apresentada, ela. Você vai entregar todo o filme. Não, não vou. Não, vai falar. Ela realmente. Não tem como não falar. Essa cena é o que fecha tudo. Ela realmente traz uma carga emocional muito grande. Não só por parte dela, mas dos outros atores envolvidos. Então, o Paul Mescal também está muito bem. Que a gente nem citou, mas ele é o Shakespeare, Ele tá? faz o Shakespeare. E o filme tem uma opção. Então, a ideia é mostrar que existe uma humanidade por trás dos grandes artistas. E há pessoas muito importantes na vida deles também que a gente às vezes deixa de lado. E a Jessie Buckley consegue trazer essa emoção. Inclusive ressoou bem, acho que as pessoas tiveram uma emoção genuína ao assisti-lo, né? Eu acho que não se sentiram necessariamente manipuladas simplesmente, mas viram na maneira como a arte traz a cura do trauma, né? Uhum. Então, como que você consegue superar a morte de um ente querido? Você eterniza esse ente querido, né? A figura do Hamlet foi eternizada na visão do filme, claro, foi eternizada pela peça. A peça existe para sempre, até hoje a gente fala dela. Né? Na peça você tem um filho que perdeu um pai, enquanto o autor era um pai que perdeu um filho. Foi um pecado eu não ver esse filme. Não, isso aí, vocês têm que ver amanhã. Que Eu ver me comprometo a antes do ver Oscar. ainda esse fim de semana o Pecadores. Bom filme? Bom filme. Menino Michael B. Jordan tá bom? Tá Tem que dar, porque tá bem, duas vezes. tá bem. Ele faz É, dois personagens, o é, que valoriza. E ele mas faz. é errado isso aí de mesmo ator fazer E gênio. ele faz bem, ele consegue trazer variações para os personagens. Mas aí vou falar algo aqui que talvez desagrade parte dos ouvintes. Eu não acho a atuação de Oscar. Quer dizer, eu acho que até valeria uma indicação, mas não o prêmio que ele deve levar. É um ótimo ator, já tem aí uma carreira sólida desde que era adolescente, fez The Wire. O papel dele no The Wire até hoje é um negócio que me emociona. As últimas cenas dele no The Wire eu acho maravilhosas. Fez o Tocha Humana naquele Fez o Tocha filme Humana naquele filme muito bom. esquecível, né, que ninguém lembra que existiu. Mas depois fez Fruitvale Station, começa a parceria com o Ryan Coogler, faz o Creed, faz o Pantera Negra, que ele é a melhor coisa do filme. E mataram o cara. Né, e morreu. Então,
Aí sobrou só uma antivacina agora. É. É um ator interessante. Mas para além do Michael B. Jordan, o elenco é muito bom. Então tem Tem o Delroy tem Lindo, o né? Lumi Mossako, que talvez leve de coadjuvante, tem o Delroy Lindo. A primeira indicação do Delroy Lindo para ator coadjuvante Porra. agora. Inclusive, como ele não foi indicado para outros prêmios, talvez ele leve, né? Porque é um ator lendário, o cara fez filmes do Spike Lee, né? É um grande ator que nunca tinha sido indicado. Por isso, é um filme do Ryan Coogler, que é um diretor também interessante. Eu acho a filmografia dele um pouco irregular, porque tem Pantera Negra, que é um filme que, dentro do que a Marvel produziu, é interessante, mas não acho um filme Tem extraordinário. que pagar as contas, né? Mas ele conseguiu projeção e agora ele se consolida como um cineasta poderoso dentro do sistema de Hollywood. Agora ele é um cara que faz filmes autorais, então é um roteiro original, é um filme com ideias dele, embora beba muito de outros filmes, tenha muita questão de gênero aqui, ele põe a identidade dele e é um filme que teve bilheteria boa, é um filme popular. Ele é um filme que brinca com o gênero, então ele começa como um filme de gangster, ele se passa no sul dos Estados Unidos, no período de Jim Crow, onde havia lei de segregação, então um cenário que a gente já viu em várias outras obras. Os personagens do Michael B. Jordan são irmãos gêmeos que foram para Chicago, agora estão voltando, tiveram lá envolvimento com a máfia e voltam para a cidade deles para abrir um bar de jazz, né? E nisso você tem esse desenvolvimento de um filme de gênero. Só que chega um ponto em que vai ser introduzido um personagem que eu acho mais interessante do filme, que é o Remick, que é o vilão, interpretado pelo Jack O'Connell, que E interpreta... baseado no Wagner Moura naquele filme do gato, hein? O Ryan Coogler falou que uma das inspirações do personagem foi o O Lobo personagem Mau do lá. Wagner Moura no Gato de Botas, né, que é a morte, né, o Lobo Mau. Ó, spoiler também, você sabe que é a morte no final do filme. Final, mas o pessoal já assistiu o Gato de Botas 2, né? Esse é o Vitor. Ele muda o cenário, porque ele é um vampiro. Ele é um vampiro irlandês. Então se torna um filme de terror. A gente tem aí um filme de terror, um filme de vampiro. Você tá me descrevendo Drink no Inferno. E é um filme que lembra muito o Drink no Inferno. Então a estrutura parece, porque o Drink no Inferno começa como um filme de crime e depois se torna um filme de vampiro, quando eles vão para um bar. No final quando eles vão pro bar, né, porque é um celeiro que eles compram lá e tal, vem aquela coisa do vampiro ter que ser convidado para entrar. Então eles ficam naquele espaço, né? Ficam naquele espaço. Se alguém sair, pode ser uma presa para o vampiro. Então lembra muito Drink no Inferno nesse sentido. Mas consegue ir além, consegue fazer uma série de discussões que o Drink no Inferno não se propõe a fazer, né? Então, o que o filme tem a mais para não ser só uma brincadeira com gênero, só um filme divertido, né? Ele traz a ideia da metáfora social em torno do racismo, em torno do preconceito, só que de uma maneira muito curiosa, porque ele trabalha com a música, então ele entende a música como uma forma de preservação cultural. Ele pega a tradição dos griots, né, africanos, a ideia de você contar a história pela música, né? E a gente pode remeter até a cultura grega, né, na qual a tradição cultural era mantida pelos aedos, né, que cantavam poemas. E nisso ele faz uma celebração também da cultura afro-americana, de como os afro-americanos colaboraram para a música dos Estados Unidos ser como é, e a cultura ser como é. E aí vem o blues, aí vem o jazz, e o filme faz celebração principalmente na cena mais marcante, né, na qual se extrapola o tempo, uma cena maravilhosa na qual o personagem começa a tocar e a gente tem músicos de várias épocas interagindo assim, e aparecendo na tela, uma cena belíssima, né? Então o filme traz isso, e traz a metáfora de uma forma inteligente, interessante, porque é a metáfora do vampirismo, ou seja, a cultura negra foi vampirizada por outros. É isso que ele está trazendo. Ó, a cultura... Se a gente pegar o próprio caso do rock, o rock vai começar a ter projeção lá com o Elvis, que era um rapaz branco, e que foi... né? Mas a origem da música é da cultura afro-americana, né? E ele faz isso de maneira interessante e ele evita algumas dicotomias, então ele evita alguns maniqueísmos. O personagem do Remick, né, que é o vilão, é extremamente carismático e quando ele fala, ele tem um discurso que convence, porque ele é irlandês, então ele também vem de uma situação de opressão. Ele é alguém que foi oprimido pela Inglaterra, ele é um vampiro centenário, então ele viveu fome na Irlanda e tal.
E ele fala pros personagens negros o seguinte: ó, eu sei a dor de vocês, eu conheço a dor de vocês. Vem comigo que você vai fazer parte dessa comunidade, você vai viver para sempre. Então, entre viver para sempre pela música e pela cultura e viver para sempre pelo vampirismo, né, qual que é a opção dos personagens. E isso vocês vão ver. Esse aqui eu não vou dar spoiler da cena final, que inclusive é pós-créditos, que é excepcional, né? Por favor, que eu vou E ver não ainda. vou, não vou, não vou dar spoilers. E tem uma outra cena climática na qual o Michael B. Jordan enfrenta a Ku Klux Klan, que também é bem catártica. Catártico, Bem catártica. imagino. Tá? O Pecadores vem com 16 indicações, então vem com grande força. Tá? Tem, Uhum. inclusive, grande chance de levar melhor filme. É, talvez. Mas se ele tá em quarto lugar na nossa listinha aqui, meu Deus, qual que é o top 3? É o que sobrou também. Bom, uma batalha depois da outra. É um filme esquisito, no bom sentido. Você De vai falar que é um certa filme forma, esquisito. sim. Ele começa na quinta marcha, ele começa já acontecendo uma porrada de coisa, ele já começa numa ação E desenfreada, se estrutura como uma grande uma perseguição, grande né? perseguição, exato. E é legal que no momento que há uma perseguição, ela é lenta. É só carro passando, É a né? perseguição mais lenta e mais desesperadora que você vai ver no cinema em muito tempo. Mas é um filme desafiador porque ele te joga no meio de uma ação, é como se você tivesse sido pego de surpresa, falar, entra aqui, vem, não dá para te explicar. E você vai vendo as coisas acontecerem, qual que é essa situação, por que há essa batalha uma atrás da outra, que é uma situação de guerra, aí você vai percebendo que a própria sociedade, da maneira como ela já está configurada, ela se torna uma batalha seguindo de outra batalha o tempo inteiro para alguns grupos também, e vai ter quem decide se colocar não mais como vítima, mas tentar se colocar como combatente nessa situação. Então, um filme que vai mostrar essa situação de desespero, há um senso de urgência o tempo inteiro nesse filme, há um incômodo o tempo inteiro nesse filme, e o resultado, eu acho pelo menos, muito bom. Temos o Sensei Del Toro, que é uma personagem maravilhosa. A gente quer muito ser amigo dele e aprender a dançar maravilhosamente bem como o Benício Del Toro dança. O que você acha do Você vê. Leonardo DiCaprio sequelado? Adoro, adoro. Mas faça os comentários. Ele também não é um roteiro original. Não, ele é baseado num livro do Thomas Pynchon, que é um dos autores americanos mais importantes, vivos, né? É baseado num livro dele chamado Vineland, que é o Uhum. quarto romance dele publicado, e foi um livro que na época foi uma decepção, porque ele publicou Gravity's Rainbow, Arco-Íris da Gravidade, em 73, que é um livro que balançou as estruturas, foi um livro que rompia com tudo, difícil pra caramba e tal. E quando veio o Vineland, o pessoal demorou 17 anos, então é um livro que saiu na virada dos anos 80 para os 90. Então essa é a base para o filme. Você tem um personagem lá que se envolveu com um grupo revolucionário no passado, e agora isso volta à tona, ameaça a filha dele, né? Só que o Paul Thomas Anderson, né, o diretor e também roteirista, resolveu transplantar o filme para os Estados Unidos atuais. E nisso ele acaba dialogando com a situação atual do país, questão da imigração, a questão do poder dos grupos supremacistas brancos, né, que estão, de certa forma, voltando, né, a colocar as mangas de fora. Então ele trabalha com isso. A ideia do se incluir por meio do preconceito, o personagem do Sean Penn, que tem que esconder a relação dele com a mulher negra para fazer parte de um grupo supremacista branco. E eu acho que o filme faz isso muito bem, mas ele aposta no caos. Então a ideia dele é a Uhum. confusão, é o caos. A trilha sonora do Johnny Greenwood, que sempre é eficiente, aqui ela chega a ser até irritante, aquela coisa dissonante, notas bagunçadas, trazendo todo o clima do filme. Mas aí, voltando ao que você perguntou, o DiCaprio sequelado eu acho maravilhoso. Eu acho uma versão nova do Grande Lebowski do Jeff Tá bem Bridges. Lebowski mesmo. Tá? Acho que ele faz muito bem. É muito legal ver o Leonardo DiCaprio despido de vaidades. Sim, Quando ele está isso é estragadão legal. para atuar, ele atua muito bem. Ele É, consegue fazer é coisas que muito o interessantes, DiCaprio né? atua muito bem fazendo personagens sob tensão. Aham. Ele E sempre entrega exatamente. muito, Vê lá sempre. nos Os Infiltrados, Infiltrados, né? que o cara tá prestes a Sim. estourar a qualquer instante, Ilha do né? Medo, ele sempre entrega Isso. muito fazendo personagens no limite. E aqui ele faz alguém que tentou, né, ter uma calma na vida, mas o passado o perseguiu.
E tem o Champagne, né, Champagne que que sempre ótimo, né. e excelente atuação, né, que ele tá mandando também. É, porque ele faz uma figura muito caricata, E né, detestável. ele Aí pega a coisa lá do Marty Supreme, é, porque o Champagne nesse filme, ele é detestável, ele é nojento, ele é mas você escroto, acompanha ele com e fascinação. você não consegue deixar de ficar fascinado, esperando o que vai acontecer com esse cara. É, como ele Que vai reagir, né. putz, que personagem legal. E o Champagne faz muito bem. Faz muito bem. Também é um cara que não quis fazer campanha e talvez leve o Oscar sem fazer, porque tem nome, né, o personagem é forte, e ele tem a habilidade de pegar um personagem que é caricato, é escrachado, é uma sátira, e colocar nuance, colocar hesitação, ele faz isso muito bem. E o Paul Thomas Anderson é um diretor que eu acho que tem uma carreira impecável, né, não tem nenhum filme ruim. Ele Uhum. começou com o Boogie Nights e só foi trazendo bons filmes. Mas o Paul Thomas Anderson vem aqui para levar o seu Oscar também, né? Sim, muito Porque provavelmente. já foi indicado, né, pelo Sangue Negro, né, The Ruby Blood, e é um grande diretor. E em segundo lugar, então, na nossa linda listinha, que com certeza está refletindo os votos da academia, quem? Wagner Moura? Não. Tem aí o pai da família Simas da Suécia. Ah, mas Valor é, sentimental. só que a família Skarsgård acho que é um pouco mais bonita que a família Simas, né? E há bastante talento lá, e os Simas eu acho mais irregulares. Valor Valor sentimental. sentimental. O que a gente pode dizer deste filme? Primeira indicação do Stellan Skarsgård. Eu acredito que seja. Carreira E consolidada já. para mim a melhor atuação do ano. Melhor atuação, inclusive eu acho que é melhor ator, né? Ele é ator. Só que indicaram para coadjuvante para ter mais possibilidades. E o centro do filme não é necessariamente ele, o centro é a personagem da Renata Reinsve, que é a Que é filha a dele. filha. Nós temos aqui também um filme que não é norte-americano, é o primeiro dos filmes que a gente citou aqui, que é falado em língua não inglesa, é um filme norueguês, dirigido pelo Joaquim Trier, que despontou há alguns anos aí com aquele A Pior Pessoa do Mundo, com a mesma Uhum. atriz. Tá? E ele é um drama familiar que lembra algumas estruturas do Bergman, então Bergman é uma referência aqui. Eu acho que talvez em algum momento o Joaquim Trier se liberte um pouco da influência bergmaniana, mas ele traz isso de maneira muito patente. Porém, enquanto o Bergman, na minha leitura, é um cineasta um pouco mais cruel, ele desnuda as emoções de uma forma brutal. Então, um filme como Sonata de Outono, que é um bom acompanhamento até para o valor sentimental, porque fala de relação mãe-filha, né? Fala de relação familiar. É um filme que desnuda, né, as mágoas de uma maneira brutal, violenta, agressiva. Né? Então, com palavras, o Bergman destrói uma pessoa. Né? Já o Joaquim Trier, apesar de trabalhar com o trauma, trabalhar com as dificuldades, com as mágoas, ele cria uma estrutura no filme na qual existe redenção, existe delicadeza, existe possibilidade de você continuar a sua vida mesmo com as mágoas que ela vai te proporcionar. Então, eu li algumas críticas meio atrapalhadas, eu achei, dizendo que o filme é muito triste e tal, mas ele tem uma solução. Ele não é necessariamente um festival de tristeza, embora ele aborde a tristeza. Ele conta a história de uma família, então a casa onde a família vivia é um local muito importante, é quase personagem do filme. A casa reflete o tempo, reflete as relações familiares. É uma casa na qual a família mora há muito tempo, há muitas gerações. No momento que a gente acompanha, você tem o pai, né, que é o Stellan Skarsgård, que é um diretor de cinema famoso, que sai da casa, abandona a mãe e as filhas continuam vivendo lá. E elas criam uma grande mágoa desse pai que um dia saiu de casa e diminuiu muito o contato com elas. Quando a mãe falece, ele aparece para os funerais e tenta se reconectar com as filhas. Só que ele vem com o roteiro na mão. Então ele tem um roteiro de um filme que ele quer que a filha dele, que é atriz e está em crise com a carreira, está com stage fright, medo de entrar no palco e tal, ele quer que ela interprete um personagem inspirado na mãe dele, que se suicidou na casa. Aí ela rechaça, ela ainda entende como uma aproximação interesseira. Só que, na perspectiva desse homem, é o seguinte: a única forma de ele se aproximar das filhas vai ser pela arte. Ele não vai conseguir ter uma conversa franca e falar: ó, eu quero reatar com vocês, né? Eu sei que agora eu tenho netos, eu quero ter essa perspectiva de viver com a família. Ele vai tentar se aproximar pelo que ele sabe fazer, a maneira como ele sabe se expressar, que é por meio da arte.
E o filme faz isso belíssimamente. Tá? É um filme contido, é um filme nórdico, né? Então, assim, as emoções, ao contrário do Hamlet, por exemplo, as emoções não explodem. Tem uma cena com as duas irmãs, lindíssima, né? Que elas conversam, e aí tem um pouquinho mais de explosão emocional, mas é tudo muito contido. E eu acho que isso funciona porque dá uma naturalidade à história. Então, a gente vê aqueles personagens interagindo como a gente vê pessoas da vida real interagindo. O Trier faz isso com muita habilidade, a direção dele é muito sensível, as atuações são extraordinárias. O Stellan Skarsgård entrega para mim a melhor atuação do ano. A cena final, você entende tudo que está acontecendo pelo olhar dele, ele não fala nada. Você entende tudo pela expressão do rosto daquela pessoa e você vê um ator extremamente poderoso, alguém que sabe fazer isso. É uma coisa meio Fernanda Montenegro no final do Ainda Estou Aqui, ela faz tudo pelo olhar. O Skarsgård faz isso belíssimamente bem. É um filme que precisa de paciência, precisa de calma para ser assistido. Você não vai ser arrebatado pelo espetáculo, mas é um filme muito sólido e que vem aí com 9 indicações, né? Então, um filme não em língua não inglesa, com esse número de indicações, é raridade. É uma história de pai ausente com umas ideias erradas. Isso. Muito bom. Que move, sei lá, boa parte da ficção, né? Pois é. Boa Um parte da excelente ficção. artista é péssima pessoa que não sabe dialogar se não for pelo trabalho. Isso aí. Muito bom, muito bom. Podia ter saído para comprar cigarro, mas foi dirigir filmes. E então, em primeiríssimo lugar, não é clubismo, não é Nacionalismo. nacionalismo, não é silfanismo, mas é realmente uma escolha cheia de pirraça. O Agente Secreto, melhor filme do ano pro Oscar? Assim, pro Oscar eu não sei, mas melhor filme do um dos ano. melhores filmes do ano. Os melhores filmes do ano. Com certeza. O Agente Secreto, maravilhoso filme dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e o outro cara, sempre importante. Nesse caso é só o Kleber Mendonça Filho. Sempre importante lembrar que traz uma pergunta que permanece irrespondida nas memórias, que é: raparigou? Raparigou, Então, né? pelo roteiro original, sim. Porque raparigou, eu vi o vídeo no ensaio. O roteiro, não só ele raparigou, como ela também raparigou. Ele responde isso no roteiro original, que foi publicado como livro. Ele Nossa, fala sim, mas ela também. Bom, Agente Secreto, maravilhoso filme, não temos muito o que dizer diferente disso. Um filme que vai lidar com o trauma da memória, no fim das contas. Como que vai lidar com a memória de muitos aspectos, porque já puxando, né, um pouco para o final até do filme, você vê como a memória ela acaba sendo importante para a gente manter vivos os problemas e impedir repetições desses problemas, mas inclusive como que a memória até para as pessoas envolvidas nos eventos elas podem ser diferentes. A gente tem o caso de uma criança que é central na história e ela não guarda as memórias que são a grande questão do filme, o ponto central, mas da sua infância, cuja paternidade foi, né, sempre uma questão muito complicada, essa criança consegue guardar com muito carinho na memória um filme que assistiu no cinema. Nos anos 70. E vai mostrar como que esse período da ditadura no Brasil, que é um pano de fundo importantíssimo também, foi um período de injustiças sem tamanho, um período de violência sobre todos os aspectos, e essa violência nem é exatamente justificada muitas vezes. O que você pode nos dizer sobre o Agente Secreto? Muitas coisas. Muitas coisas. Eu vou pegar o gancho da questão do filho, que você falou. Tem uma cena do Wagner Moura com o menino que faz o filho dele no carro, que vai falar sobre a morte da mãe e tal, que é uma cena muito bonita, muito tocante. E você constrói a ideia de que na cabeça daquela criança ele está construindo uma relação com o pai está tentando aproveitar os momentos da paternidade. Só que ao final, quando essa criança aparece adulta, a gente vê que ele não se lembra do pai. E nem da própria mãe, porque ele percebe que nessa cena do carro, que é muito bonito, como você disse, há uma sensação de urgência para o Wagner Moura pai, porque a criança diz que já está esquecendo da própria mãe. E ele acaba esquecendo do pai também. Então, uma cena tão significativa para ele, né, para o personagem do Wagner Moura, que se chama Armando, mas usa o nome de Marcelo, e isso tem a ver até com o título, né, a ideia de ser um agente secreto, que é uma brincadeira, né? Para ele é muito significativa, para a criança naquele momento mas com o tempo isso se esvai.
Então o filme meio que deixa até um sinal de alerta, falou: "Ó, existem coisas muito significativas que a gente deixa para trás". Faz parte da memória, faz parte da história, mas tanto no nível histórico, né, social, quanto no nível pessoal, esses elementos acontecem. E também é um filme que também tem coisas que podem soar esquisitas no filme, e justamente por isso é muito legal. É um filme que ele te lembra que ele é um filme, né, nesse sentido também. Ele interrompe um certo momento para fazer um curtinha de terror no meio. É, E é muito bem colocado. Pode ter diversas interpretações. É uma questão cultural do momento também. Você pode ter uma leitura disso ser um retorno da própria violência policial, porque é como se fosse uma vítima da violência policial que se torna um monstro para um atacar as agente, né, da pessoas, um violência. agente da violência. É E muito bem isso colocado. isso aí é muito legal, porque a filmografia toda do Kleber Mendonça Filho trabalha com a ideia do espaço e principalmente do Recife, né? Só o Bacurau, eu acho que não trabalha com a ideia do Recife. Os outros filmes dele, os longas, né? Som ao Redor, o Aquários, o Retratos Fantasmas, o documentário, No todos falam do documentário. Recife. E aqui o Recife é personagem, então a Sim. cidade é personagem. E E as histórias da essa cidade história, né, da perna, que causa estranhamento na gente, é uma lenda urbana do do Recife. E própria. ele coloca isso, é uma piada interna, ele coloca isso, ele não está nem aí para quem não E não conhece. precisa E não explicar. precisa, simplesmente joga lá. E isso era colocado nos jornais, tem uma cena que eles leem, né, um relato disso, isso era colocado nos jornais para burlar a censura. Uhum. Então é uma característica da imprensa e da cultura do Recife, que ele coloca lá sem maiores explicações, porque ele também não está nivelando o público por baixo. Ele fala, ó, larga lá o pessoal que interprete. Eu vi muitas pessoas falando, e aí a gente se surpreende como a humanidade pode ser imbecil, né? O pessoal falando que não entendeu o título, fala, eu estou procurando até agora o agente secreto. Eu vi um que falou assim, Mas é secreto! o filme tem pouca espionagem, mas não é um filme de espionagem, otário. Não sei quem foi o idiota que falou isso. Mas então, a Mas se é questão secreto, é, não é para ficar vendo mesmo. primeiro, o Agente Secreto é uma brincadeira com a paixão que o Kleber Mendonça tem pelo cinema, e o cinema é muito importante na história, inclusive fisicamente, o Cine São Luís. Essa ideia de Agente Secreto traz o quê? Traz a ideia de filme hollywoodiano, filme espetáculo, né? E como o personagem tem que viver uma vida dupla, ele é Exato. um agente secreto. E Todo mundo naquele prédio, né, é um agente secreto, porque todo mundo lá tem duas caras, sim. porque está se escondendo, né? E é muito legal como o filme trabalha com tensões também o tempo inteiro, te coloca numa tensão para tentar resolver ou não resolver de maneira, né, muito explícita. Então, quando começa o filme, essa primeira cena, você tem o título na cabeça do agente secreto, você viu o cartaz, de repente, do filme, que tem 3 Wagner Moura diferentes, fala, nossa, ele vai estar, né, se disfarçando, o que está acontecendo? E aí você tem a primeira cena do Wagner Moura parando seu fusquinha amarelo para abastecer, e surge um carro da polícia, o que já vai criar imediatamente uma tensão, porque se você pensa que ele é um agente que está fugindo, se escondendo, será que essa polícia vai tentar achincalhar? A polícia está atrás dele no encalço, desce o policial dotado de todo ali, né, o seu pequeno poder para tentar, né, ir deixando uma coisa meio dúbia na abordagem também, e no fim das contas aquele policial ele só queria um arrego, ele só queria tirar uma grana e nem isso ele consegue, ele vai embora com um maço de cigarro. Então cria a tensão de pensar, nossa, a polícia encontrou logo no começo o nosso agente secreto. Não, era só um policial corrupto querendo arrancar uma grana de alguém e vai embora sem a grana. Então o filme vai acontecendo, criando pequenas e grandes tensões. E você vai buscando entender até que é uma cena que explica tudo, que é a cena expositiva lá com a Maria Uhum, Fernanda Cândido, que sim. serve para explicar muita coisa, né? E nesse ponto, tem uma coisa muito interessante, porque constrói-se uma ideia na cabeça do espectador de que aquele cara, interpretado pelo Wagner Moura, que faz tudo com muita descrição, ele é muito contido, ele não é uma interpretação espalhafatosa, ele está fugindo de alguma coisa, ele está com outro nome. Então você imagina que ele é uma figura de ameaça para o Estado brasileiro, Um sabe? Ele é um subversivo, um guerrilheiro. ele é alguém que representa uma ameaça real para o Estado brasileiro. Mas não, ele é um professor universitário, né, que incorreu no desgosto, né, acabou entrando em choque com uma pessoa horrorosa, né, uma pessoa corrupta e horrorosa. Então, ele está sendo perseguido por uma rixa pessoal, né, de uma pessoa que chegou aonde está também por conta do cenário ditatorial.
Há uma cena importante, que é a cena do jantar, é a cena talvez mais satisfatória do filme, né? Eu não vou falar aqui porque tem palavrão, né? Mas o momento em que um dos personagens faz uma fala na qual ele divide o Brasil em norte e sul, né? Que assim, eu vi gente interpretando isso como um momento muito maniqueísta, mas eu não acho, eu acho que é Brasil real. Acho que isso aí você escuta em qualquer mesa de almoço de domingo da família brasileira, Eu acho que é a cena mais sabe? metalinguística, É, porque assim, isso aí é muito porque é uma comum. cena que está dialogando muito com o momento que o filme foi feito, e até algumas falas que a gente tem lá, algumas inferências e respostas, são os próprios autores do texto falando ao público, né, me Sim, parece, né. Acho que é uma cena para falar de quando foi feito. O Kleber Mendonça não escondeu o que ele tinha na cabeça quando começou a escrever o filme, o Wagner Moura também não, e me parece ser a cena para, olha, vamos deixar isso aqui claro, é sobre isso que a gente está falando. E aí é o momento que aproveita, né? Puxa um pouco uma vibe meio Bacurau ele também, né? Do traz aquela coisa do preconceito da fala. Bacurau. O pessoal do Sul, ele traz esse ponto, né? É uma, é uma cena que lembra um pouco também a situação do Que Horas Ela Volta, né, da Ana Uhum, Mulaert. boa. Que também, quando saiu, muita gente falou, mas não é maniqueísta, né? A questão da empregada doméstica e da patroa, né? As falas da patroa. Então, não, eu acho Ah, realista. Eu acho que há pessoas que falam isso, sabe? Que falam essa questão. No caso do Agente Secreto, é o sudestino inferiorizando o Nordeste e o nordestino, né? e dito isso, quais são as chances reais, como se a gente soubesse mesmo, do agente secreto levar Oscar? Poucas. O filme internacional? Talvez? Quem É, vai brigar com o valor sim. sentimental? A gente vai ficar numa situação do que o Agente Secreto tem 4 indicações, né? Para melhor filme, eu acho impossível. Podia meter um Impossível. Parasita, hein? Podia, mas o cenário do Parasita era Era outra outro, né? coisa, outra Era pegada. outro. A mensagem Embora, que se queria passar também com o Oscar do embora Parasita a era outra. campanha tenha sido muito bem feita, é muito difícil porque você tem muitos filmes fortes, né? O melhor filme vai ficar entre Uma Batalha Após a Outra e o Pecadores, né? Pecadores, Deve, provavelmente. no momento, a vantagem está um pouquinho pela Uma Batalha Após a Outra, mas o Pecadores pode levar. A outra indicação é para direção de elenco. Muita gente tem falado que é indicação a indicação é pelo elenco. Não é, É, direção de direção do elenco. elenco. Quem ganha o prêmio é o diretor de casting, é quem selecionou, né, e se aproximou do Que me elenco. parece talvez a maior chance real Há do uma Agente Secreto. chance, mas o Pecadores também é muito forte nesse ponto, porque tem um elenco variado e muito rico, né? No caso do Agente Secreto, eu acho o melhor casting. Eu acho que seria meritório vencer o prêmio. Acho que é muito bem feito. Você tem lá tanto atores veteranos, né, como o Udo Kier, o próprio Wagner Moura. Há pessoas que começaram a atuar agora. A Tânia Maria, que faz Dona Sebastiana, atuou só no Bacurau e é maravilhosa a personagem. O rapaz que faz o Matador, é Raoni o nome dele, acho que é Raoni Carneiro, não lembro do nome dele exato. Também uma figura, né, desconhecida por aqui, pelos circuitos, né, sudestinos de cinema. Então acho que o casting é muito bom, né, e briga com Pecadores. Na categoria Melhor Ator, a gente tem o Timothée Chalamet como favorito, mas isso deu uma caída por conta da campanha meio ostensiva que ele fez, de uma certa antipatia que ele despertou. Quando a pessoa quer muito ganhar o Oscar, ela não ganha. Tá? Ela não pode demonstrar isso, tem que ser diplomático nesse sentido. E o Michael B. Jordan cresceu, né? Ganhou o SEG, então é alguém que está crescendo na preferência dos eleitores. Mas não dá para esquecer que a academia agora tem muito latino, tem bastante brasileiro, então Wagner Moura ficaria em terceiro lugar entre as possibilidades de melhor ator. Existe chance, se caso os votos se dividam, ele pode crescer, mas eu mesmo assim eu acho difícil. Agora, filme internacional é o que briga com o valor sentimental. Então, se eu tivesse que dizer uma categoria que pode levar, eu falaria filme internacional. O valor sentimental tem a sua força, mas eu acho que o Agente Secreto tem algumas vantagens. Né? Ele é um filme que traz mais novidade para o Uhum. público, tanto brasileiro quanto norte-americano. Porque o valor sentimental é um drama familiar, essa história a gente já viu várias vezes. A ideia da redenção pela arte a gente vê no Hamlet também. E Né? enquanto o Agente Secreto traz tanto uma questão da própria estética como um todo do filme, da forma como comunica, dos temas, das atuações, dos cenários,
um senso de novidade É para algo público novo, internacional, né? é algo Que é novo. interessante. E a campanha foi muito bem feita, o Wagner Moura é uma figura que apareceu em Muito vários carismático. programas, né, consegue se comunicar muito bem em inglês, então há uma chance aí de filme internacional, mas vai brigar forte com o valor sentimental. Tá? Em outras categorias a gente tem aí para melhor atriz vai dar Jess Buckley, ator coadjuvante eu gostaria muito que o Stellan Skarsgård vencesse, mas o Mas tem o Champagne vem Champagne, muito tem o forte, Champagne, acho tá? Então difícil. pode ir para o Champagne. E o Champagne, além disso, é uma pessoa querida pela academia, a gente já viu isso em ocasiões anteriores. Ele é alguém que tem um passado difícil, meio Eu falei, não é complicado, exatamente uma pessoa simpática, né? mas ele é querido pelas pessoas lá. Não sei. Você viu que acho que no Globo de Ouro ele fumou na cerimônia? Não foi, o cara não Assim, penteou o cabelo para ir pro largado, negócio, assim. tá tudo Então desalinhado. ele faz do jeito dele, mas assim, as pessoas lá gostam do trabalho dele, gostam dele. É, né? Então ele é alguém que tem força aí. Para atriz coadjuvante é uma briga também complicada, tem várias possibilidades. A Umi Mosako, que tem um papel lindo no Pecadores, ganhou força, ela ganhou o BAFTA, então ela veio com força, mas tem outras duas candidatas com potencial, que é a Tiana Taylor, pelo Uma Uhum. Batalha Após a Outra, e tem também a Amy Madigan, pelo Weapons, que é um filme extremamente superestimado, divertido, né? Divertido, mas superestimado, mas a atuação dela é muito boa, né? Boa, É boa. muito boa e ela também é uma pessoa muito querida por conta do esposo dela também, né? Do Ed Harris, os dois são muito queridos pela academia, então ela vem com força, tá? Para roteiro, eu acho que é muito claro. O roteiro original vai para Pecadores e o roteiro adaptado vai para Uma Batalha Batalha. Após a Outra, né? Inclusive, valeria uma indicação ao roteiro para o Agente Secreto. Eu acho que faltou aí. Direção também daria para indicar, né? Felizmente não indicaram o Guilherme Del Toro para direção, Porra. né? Porque a academia gosta muito do Del Toro. Eu acho que, inclusive, o fato do Frankenstein estar com 9 indicações é porque eles admiram muito o trabalho dele, que é um ótimo trabalho. Irregular. Irregular, mas tem ótimos filmes, né? Podia fazer mais um Hellboy. Podia, Hellboy é Eu gosto do Hellboy divertido. dele. Hellboy é divertido. E o Hellboy Mas também só sofreu o depois dele, Del hein? Toro, nossa, o Misericórdia. Del Toro é um cineasta curioso, porque o cara faz o Labirinto do Fauno, faz Pinóquio, e faz também Círculo de Fogo e Beco do Pesadelo. Nossa, Beco do Nossa, Pesadelo. Beco do Pesadelo é muito Que bosta, pesadelo. é muito ruim. Aí foi indicado a melhor filme. Tá? Mas esses são os Bom, nossos pitacos aí sobre e é a isso. corrida do Oscar. Não queremos justiça, queremos todos os Oscars para o Agente Secreto, que se danem os votos, que se danem a opinião Não, mas seria especializada. justo, se levasse os 4, seria justo. Mesmo se não fosse, É. manda, tem que trazer Oscar pra gente, porque tadinho do brasileiro, já não tem mais futebol, não tem mais seleção. O cinema agora, Agora a é o novo seleção é o novo futebol. futebol, É o novo maravilha. futebol. Indicação a melhor filme internacional e melhor filme em 2 anos seguidos é Pô, um espetáculo, né? É né? uma coisa. Eu nunca imaginei isso. Né? Vai Nunca o imaginei. Fernando Meirelles, começa a se coçar aí. Fernando Meirelles precisa fazer um para indicação, precisa. Ele já foi indicado a melhor diretor, Já. né? Mas ele precisa. Então é isso, vamos aguardar. Então, em breve teremos o Oscar para confirmar todas as nossas maravilhosas análises e previsões. Eu me comprometo a ver vou falar Pescadores, os Sinners, até domingo, que é quando rola o Oscar. Mas aí esse vídeo já está gravado. Mas aí, ó, boa sorte para Michael B. Jordan. Espero que você perca para Wagner Moura. Eu também. Então... Adoro o seu trabalho, mas eu acho que agora menino você bom, deveria né? É deixar. menino bom, mas né, Vai ter vai ter outros. outras, Vai né? ter outros. Deixa Vai ter aí, outros. Chalamet, deixa ele. Chalamet vai ter um momento. Vai ter. Vai ter. Vai chegar aí. Talvez ele ganhe por uma ópera, né? Ou por um balé. Talvez Musical. ele ganhe. Eu achei. O cara participou do musical, Eu velho. acho. Não, musical horroroso. Eu não O vi, Wonka porque, é pô, você vai horroroso. botar o cara sem energia. Assim, o cara ele falou que não quer fazer balé e ópera. Lógico que não. Como que ele vai fazer? Ele não sabe. Ele não é cantor lírico nem bailarino, ele não vai fazer. Ai, Jesus. Mas tá bom, então. Mas tá bom. Então é isso. Então, muito obrigado aí pela atenção. E é isso. Tchau. Até.